A nossa aula de língua portuguesa de hoje, ela gira em torno do dia 19 de abril, que é o Dia do Índio. Então, hoje a gente vai ver um pouquinho sobre o Dia do Índio, sobre as lendas indígenas, e antes de eu explicar o conteúdo de hoje, eu gostaria de explicar a diferença entre índio, indígenas e povos indígenas para vocês, tá? O conceito de índio, ele pode ser considerado em muitos casos um equívoco. Quando os europeus chegaram à América, eles acreditavam que eles estavam na Índia, né? Pois até então nosso continente era desconhecido, ele não tinha sido descoberto, né? Então, sendo assim, o termo índio ele foi utilizado de forma indiscriminada para todas as populações encontradas aqui até então, né? O conceito de indígena, ele faz menção, segundo o nosso dicionário, ao nativo, a pessoa natural do lugar ou do país em que habita. Esse termo, apesar dele parecer mais correto, é uma categoria que foi trazida de fora, né? Ou seja, o colonizador é que dá esse termo para fazer referência a essa população, né? Não é um termo que foi criado aqui, é um termo que veio de fora. Então, antes da chegada dos europeus, não havia termo utilizado pela população nativa para se designarem como coletivo. Cada povo ou etnia tinha sua própria denominação, da mesma forma que acontece hoje em dia, né? Os povos indígenas que aqui estavam, eles não se chamavam de índios nem de indígenas. Então, esses termos eles foram trazidos todos de fora. O conceito de povos indígenas é o mais adequado, tá? Frente ao uso do termo tribo, tá? Por quê? Porque, segundo a antropologia, o termo tribo ele é utilizado para definir qualquer organização social associada ao nomadismo, do termo nômade, tá? Então, o correto, né, de certa forma, é designar como povos indígenas, tá? Então, vamos ao conteúdo de hoje, né? A comemoração do Dia do Índio, ela faz homenagem a uma ampla diversidade de povos que tiveram um papel fundamental na formação cultural e étnica da população brasileira, estando aqui muito tempo antes dos colonizadores europeus e dos escravos africanos. A população indígena desenvolveu uma rica cultura formada por diversos costumes, línguas e saberes que ainda se mostram vivos no interior da sociedade brasileira. E hoje nós vamos ver uma lenda indígena, tá? As lendas indígenas, elas explicam a origem de várias coisas através de histórias envoltas, né, em mistério e fantasia. Além disso, elas têm um importante papel na educação dos povos indígenas. Contadas em várias regiões do Brasil, onde assumem características diferentes, as lendas surgidas entre os índios brasileiros se popularizaram e fazem parte do nosso folclore. Então, vamos ler a lenda que eu separei para vocês hoje, tá? A lenda de hoje que vocês vão ler, então, é a lenda da Vitória Régia. Vocês vão ler com bastante atenção e, em seguida, vão fazer a interpretação dessa lenda, tá? Na sequência, temos 6 perguntinhas relacionadas à lenda que vocês vão responder no caderno. Percebam que não tem linhas, tá? Então, vocês não vão responder na folha, no caderno, não tem espaço para responder aí. Não façam espremido, tá? Então, número 1. Qual a explicação dada no texto para o surgimento da Vitória Régia? 2. O que aconteceu com a Índia após ela se inclinar no rio? 3. Quem era Jaci? 4. O que acontecia com as índias que Jaci namorava? 5. Transcreva do texto a parte em que Nayá é transformada em planta. Então, você vai copiar o trecho em que fala que Nayá é transformada em planta, tá? 6. Faça uma pesquisa e escreva um pouco mais sobre a planta Vitória Régia. Vou deixar alguns links para vocês pesquisarem e vocês vão fazer uma pesquisa bem elaborada, bem bonitinha. Não precisa ser extensa, tá? Mas tem que estar caprichada, tá bom? Chegamos na parte de gramática. Hoje nós vamos dar continuidade aos substantivos, vendo mais 2 classificações, que são os substantivos concretos e os substantivos abstratos. Resumidamente, o substantivo concreto é tudo aquilo que eu posso pegar, seja na realidade ou no sonho, né? Seres vivos, objetos inanimados, fenômenos concretos e palpáveis na realidade ou mentalmente. Então, mesmo seres imaginários, eles podem ser concretos a partir do momento em que ganham forma no pensamento e são imaginados como dotados de existência própria. Um exemplo disso seria anjo, tá? O substantivo abstrato ele é ao contrário, é tudo aquilo que eu posso sentir, minhas ações, meu estado, tá? Então, ele também depende de um ser concreto para existir, para ele ser produzido, né? A existência do substantivo abstrato, ela está atrelada a outro substantivo concreto e totalmente dependente dele, como no caso dos sentimentos, anseios ou fenômenos não palpáveis. Aí, na sequência, a gente vai ver alguns exemplos dessas 2 classificações, tá?
Exemplos de substantivos concretos: cimento, saci pererê, dragão, água, professor, ser humano. Abstratos: imaginação, mitologia, medo, sede, ensino e vida. Imaginou um anjo no céu. Anjo é um substantivo concreto. A fé dela era inabalável. Fé é um substantivo abstrato, tá? Nas sentenças, anjo é um substantivo concreto por representar um ser que, independentemente de ser real ou imaginado, apresenta-se como dotado de existência própria. Por outro lado, fé é um substantivo abstrato, pois não é um ser independente, mas depende de outro ser concreto para existir. Tá? Atividade número 1 é uma cruzadinha. Vocês vão completar essa cruzadinha pintando e classificando os substantivos de acordo com a legenda. Então, vocês já têm uma lista dos substantivos ali do número 1 até o número 8. Vocês vão escrever esses substantivos, cada um na sua indicação de número. Então, o número 1 é bondade. Você vai escrever lá na vertical, bondade. Aí você vai pintar. Bondade é concreto ou é abstrato? Tá? Você vai pintar se for concreto de azul, se for abstrato de vermelho. Pode só contornar também, desde que seja com as cores corretas, tá bom? Então, número 1, bondade. No 2, ali na horizontal, amizade. No 3, tristeza, já tem o T ali começando. Número 4, alegria, já tem o A, tá? E assim por diante. Na sequência, vocês vão escrever os substantivos nos quadros correspondentes. Então, a gente tem um retângulo aqui cheio de palavras e vocês vão classificá-las em abstratas ou concretas, tá? Então, agradecimento, pobreza, peão, bondade, tênis, telefone, vocês vão separar essas palavras e classificá-las, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem, é só me perguntar, tá bom? Se cuidem, até a próxima aula, bom final de semana.